Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Repartindo o Pão, onde o pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus. Estamos em uma série de vídeos sobre a oração. Esse é o segundo vídeo onde falaremos sobre os dias de hoje que estamos vivendo. E o tema é oração versus tempos de crise. Quem você é em meio a tudo isso? Quem somos nós diante de Deus e dos homens? Ovelhas ou bodes? Fica até o final desse vídeo, nos assista, já se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu like, comente aí dando um glórias a Deus e nós já voltamos depois da vinheta. Quem somos, bodes ou ovelhas, diante do Senhor Jesus, que um dia virá com seus santos anjos, separará as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda? Meus queridos, é um momento de reflexão em nossas vidas, está acontecendo drásticas mudanças em nosso cotidiano. São dias difíceis que estamos enfrentando contra o inimigo invisível e até estamos combatendo com as armas da fé, os recursos da ciência e também com a consciência de todos para conter o avanço desse vírus, dessa pandemia que nos obrigou a estarmos num verdadeiro exílio doméstico, onde só se vê e se ouve muito sobre quarentena, que já não são mais 40 dias, né? Já passou um tal de isolamento social parcial, também lockdown, que é um bloqueio total, e outras palavras como o uso de máscara de proteção, lavar as mãos com álcool gel, também decretos, restrições, medidas provisórias, auxílio emergencial e um terrível impacto econômico, causando desemprego, falência, mortes em massa, tristeza, choro, pranto. É apocalíptico, não é mesmo? Estaria perto do anticristo, o chip da besta, ou a segunda volta do Senhor Jesus? Mas as palavras que as pessoas mais têm falado, que nós temos ouvido, é o nome do nosso Deus, meus amados. As pessoas dizem, se Deus quiser eu não pego essa gripe, Deus nos livre, nos acuda, né? Só Deus nessa causa, ou só o Senhor Jesus, não é mesmo? E realmente todos creem e estão suplicando a Deus nesse momento, mas alguém em seu pensamento diz, onde está Deus o Todo-Poderoso? E eu digo que Ele está dentro de cada um daqueles que pela fé acreditam nele, Ele está dentro do coração daqueles que aceitaram, né, a oferta dele de entregar as suas vidas a seu Filho Jesus como o Senhor de suas vidas. Mas Deus se manifesta, meus amados, também quando invoca em oração. A palavra diz em Lucas 17, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, naquele momento, perguntaram quando havia de vir o reino de Deus, né? E o Senhor Jesus respondeu de pronto àquele homem e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, disse ele. Então basta as pessoas, queridos, ouvirem os verdadeiros filhos de Deus nessa geração e elas vão encontrar aqui através dos filhos de Deus, ou seja, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através da nossa confissão, os testemunhos do que Deus fez em nossa vida, que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o cenário desse momento é necessário acontecer o que estamos vendo. Claro, isso se dermos crédito ao que está escrito aqui na Bíblia, que Deus está fazendo ou permitindo coisas hoje em nossas vidas e em todo o mundo que só entenderemos amanhã. Pois o tempo de Deus é perfeito, Deus não tarda, Deus não falha, em sua onisciência Ele viu lá atrás os nossos dias que hoje nos deixou escrito, revelado através dos profetas aqui na Bíblia, os acontecimentos das últimas coisas e o fim delas. Então nesse momento Deus está trabalhando em nossas vidas, na nossa nação, mas depois nós vamos entender. E através dessa crise todos nós vimos e testificamos os frutos, as obras das pessoas, o que tem realmente dentro do coração da humanidade. Estamos vendo ainda muitas boas atitudes, um socorro aos necessitados, aflitos, oprimidos, em todo o mundo. Muitas pessoas com muito pouco, repartindo o seu pão, o seu tempo, se doando mesmo em favor, com atitude de amor, em favor do próximo, abrindo o coração mesmo, meus amados, com grandeza de fé.
na segunda vinda do Senhor Jesus, em Mateus 25, veja comigo agora aqui, que o Senhor Jesus disse, o que ele fala sobre essas boas obras e atitude, e sobre os bodes e sobre as ovelhas. Abra comigo a tua Bíblia, no versículo de número 31, onde fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e tive na prisão e foste-me ver-me. Ainda, meus amados, há muitas pessoas ou ovelhas com esse coração generoso e disposto a fazer muitas boas obras em favor do próximo. Não é verdade? Um fariseu doutor da lei, certa vez perguntou para o Senhor Jesus, interrogou ele para experimentar, dizendo para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas infelizmente, meus amados, muitas pessoas com muitos recursos, ricas mesmo, num egoísmo, nesses dias que nós temos vendo, fechando a mão ao seu coração, e alguns fazendo ainda pior nesse momento de vulnerabilidade humana, né? Algumas criaturas se aproveitaram dessa situação para se promoverem financeiramente, granjeando de forma ilícita o dinheiro alheio, inflamados em um total interesse, uma ambição, cobiça e ganância em querer além do que eles já têm, do que já ganham. Triste mesmo. Vemos também, meus amados, muitas disputas ideológicas, partidárias, políticas, e tudo isso com o pretexto de ajudar o povo, representantes do povo, ou administrar em favor do povo, com os recursos do próprio povo. Misericórdia, meus amados. Volte comigo aqui no texto, no versículo 41, aonde diz assim, olha o que o Senhor Jesus está falando aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste-me de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te vimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão esses para o inferno, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha, meus amados, é forte essa palavra mesmo. Né? Até o 46 nós lemos ali, você reflita em casa, e cabe a nós analisar a nossa vida e ver a qual classe somos parecidos, pois no final veremos quem somos, quem são as ovelhas, os bodes, e só iremos diferenciar um do outro pela forma de serviço a Deus e ao próximo, aos seus irmãos. Ovelhas, meus amados, são animais com características dóceis, inocentes, são criadas em rebanhos juntas, né? Quando se perde do rebanho, se tornam presa fáceis para os inimigos, os lobos. Então a ovelha não sabe distinguir e discernir entre o alimento bom ou alimento ruim, o pasto bom ou o pasto ruim, e por isso que precisa de um bom pastor, um pastor que as guie. O verdadeiro bom pastor, que é o Senhor Jesus, que virá conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e o livrá-los da morte, as ovelhas. A ovelha, meus amados, é totalmente dependente do seu pastor, não sabendo se defender dos inimigos, mas recebendo a orientação, o alimento e a disciplina dele. Já o bode é o oposto, é um animal briguento, traiçoeiro, arredio, fedido, sujo até mesmo, marrento e atrevido é esse bicho. Né? Alimenta-se de tudo que vem pela frente, papel, plástico, não aceita até mesmo a repreensão do seu dono, é desobediente, ele é intratável,
busca estar no topo das montanhas. Você pode conhecer e estudar a vida desse animal, né, sendo ousados, atrevidos e teimosos. Meus queridos, e é por causa dessas coisas que vêm os juízos de Deus. Não estão, muitos estão tendo a oportunidade de pôr a sua casa espiritual em ordem, meus amados, de se arrepender e voltar de seus maus caminhos, pois Jesus está voltando. Em Apocalipse 3, versículo de número 20, diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Meus amados, linda é a palavra, não é mesmo? Então, queridos, Deus usa o ímpio, o pecador, para pôr os seus planos e os propósitos em ação, também nos dias de hoje. Parece que ninguém se entende nessa crise que estamos vendo, que se alastrou na nossa política, nossa economia, em muitas áreas do nosso Brasil. É uma desunião, né, por parte de alguns, uns torcem para a esquerda, outros pela direita, e outros buscam de cima, da onde vem o nosso socorro. Oh, glórias a Deus! É momento de clamar, queridos, interceder, de entrar no quarto em secreto, clamar por misericórdia pelas vidas das pessoas que perderam familiares, para que Deus console com o amado Espírito de Deus. Diz a palavra, lá em Jeremias 33:3, fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Saibam que não estamos enfrentando isso sozinhos, meus queridos. Deus disse em Isaías 43:2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, né? E quando passar pela chama, diz a palavra de Deus, passar pelo fogo, nem te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, meus amados, olha que lindo isso. Lá em Mateus 22, um fariseu interrogou Jesus para experimentar, querendo alguma prova contra ele, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse a esse homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento, o maior e mais importante de todos. E o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E em falando de amar o próximo como a ti mesmo, diz na carta aos Efésios 5, versículo 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor faz a sua igreja, ou seja, o corpo dele, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, nós, corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Meus amados, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, onde vamos continuar a falar de oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.